E aí galera, Fabulosos Vingadores de 2015, focado no Alto Evolucionário, é uma HQ bem importante para os gêmeos Maximoff, porque foi bem na época que descobriram que não são filhos biológicos do Magneto, e por isso queriam respostas. Essa equipe também foi criada com a intenção de unir mutantes e outros Vingadores, como forma de melhorar sua relação e reforçar ao mundo que X-Men são heróis. Tanto que pouco depois, a Vampira assumiu a liderança e, na minha opinião, foi uma das melhores fases da sua história, tanto em destaque quanto em relação aos feitos, ainda mais porque ficou permanentemente com os poderes do Homem-Maravilha. Mas no quadrinho em questão, os fabulosos Vingadores foram até a Contra-Terra, atrás do Alto Evolucionário, que continuava com aquela ambição pela genética perfeita. Inclusive, para ele, os gêmeos Maximoff são experimentos falhos, o que quer dizer que mesmo sendo poderosos, ainda estão longe de mostrar o seu melhor. O terceiro capítulo começa com Visão comentando sobre a Eve, que de acordo com ele são como dois organismos interligados, mas ela é tudo que ele não é. Onde está quebrado, ela está inteira. Onde ele é fraco, ela é forte. Em meio a toda essa conversa, o Alto Evolucionário o convidou a continuar por ali. Como disse que parecia perdido, talvez aquele fosse o seu lugar, ainda mais com a sensação de que nunca esteve tão vivo como ao lado da sua igual. Inclusive, o vilão começou a trabalhar numa forma de evoluir o Vingador de um modo diferente, e nesse projeto também criando uma nova geração de androides. Enquanto isso, Vampira foi prisioneira de um cientista que ficou impressionado com a genética dela, afirmando que a heroína se beneficiou dos poderes iônicos, mas ainda não tinha desbloqueado seu verdadeiro potencial. O que também é interessante da gente reparar, porque isso quer dizer que a N é mais poderosa do que vem mostrando nos últimos anos. Na Cidade Baixa, Wanda e Pietro se informavam mais sobre aquele lugar por meio do Baixo Evolucionário. Ficaram sabendo que aquelas pessoas viviam na pobreza, além de também serem vistas como experimentos fracassados, tanto que a visita deles foi a melhor coisa que aconteceu em muito tempo e levava a esperança para quem ainda vivia por ali. Talvez pudessem ajudá-los a lutar contra o vilão, já que comparado com todo o poder que ele tem, os mais necessitados estavam em desvantagem. De repente ficaram sabendo que o Alto Evolucionário encontrou uma nova forma de rastrear aqueles que foram rejeitados e vem se escondendo porque são caçados. A ideia da Wanda foi levar a luta até o cientista, pensando que dessa forma evitaria de machucar os inocentes, mas era arriscado e a ideia do Mercúrio foi procurar o rastreador, já que com sua velocidade podia fazer isso em pouco tempo. Enquanto isso, os gêmeos falavam sobre levar aquelas pessoas para a Terra e quem sabe colocar onde os Morlocks viviam, mas viver naquelas condições não seria exatamente uma libertação. Até comentaram sobre como foi a cara do Magneto ao saber que não é o pai biológico, mas logo Pietro correu para dar uma olhada ao redor e encontrou a cidade tão rápido que o cabelo da irmã nem foi afetado pela gravidade. Chegando lá deram de cara com dentes de sabre também sendo prisioneiro. Os gêmeos até foram chamados de lixos por aquele capanga que continuou ameaçando como se fossem se arrepender. Mas como todo mundo sabe, Pietro não perde a oportunidade de bater em inimigo que fala com ele dessa forma. Mas uma surpresa veio logo em seguida. A Luminosa já chegou fazendo cara de nojo e afirmando que os gêmeos são mais velhos e rudimentares do que ela pensava, tanto que ficaram confusos olhando um para o outro. O Mercúrio não perdeu tempo e correu na direção da vilã, pensando em nocautear rapidamente, mas a moça olhou para ele dizendo que parecia fofo, mas que o Mercúrio é um nome estranho e talvez seja pela cor do cabelo, logo dando um soco para lançar o herói longe. Vendo isso, Wanda ficou impressionada, e quando as duas começaram a se atacar, deu para ver com clareza que além dos poderes do Pietro, a Luminosa também pode acessar e manipular a magia do caos, com um controle mais refinado que a Wanda. De repente a fala da feiticeira pareceu lenta, mas era efeito do quadrinho mostrando que o irmão tentava pegar a Luminosa desprevenida, o que no fim das contas sortiu na energia desviada para o lado dele, também caindo por cima da Wanda. Ou seja, os dois foram nocauteados de uma vez só.
De acordo com a Luminosa, só não matou os irmãos porque o autoevolucionário queria vê-los antes do fim. O capítulo foi chegando ao fim com a vilã levando os gêmeos, enquanto Wanda refletia que podia ser a oportunidade de ter as respostas sobre sua origem. Essa luta terminou aí, mas a história continuou nos outros capítulos, com os Vingadores se reunindo, a Luminosa quase matando a Wanda, que foi salva pelo Visão, e o Mercúrio dando uma surra no autoevolucionário, que por sua vez criou até um mini buraco negro, mas o super velocista resistiu à força gravitacional para mostrar que ele é sim um dos velocistas mais poderosos dos quadrinhos, superando os seus limites sempre que preciso. Outro ponto que não podemos esquecer é que Mercúrio sem rendição, que aconteceu anos depois de Fabulosos Vingadores de 2015. A velocidade do Pietro foi descrita como além do que se pode calcular, e a Wanda até virou professora na Academia do Mago Supremo. Então hoje não dá para confirmar que a Luminosa continua superando. Fica aí um mistério. Mas o que vocês acharam desse encontro? Comentem e deixem aquele like porque me ajuda muito. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão todas aqui embaixo na descrição. Até o próximo!